Okay, Google, how far is from here to Rochester, New York? You are 262 kilometers away from Rochester. Bom dia, e aí, tudo bem? Sabadão e de feriadão. Bom, feriadão do Dia da Rainha Vitória, né? Que é a rainha que você mais vê homenagem aqui, né? Bom, só lembrando que o Canadá, a rainha do Canadá é a Rainha Elizabeth. O Canadá ainda faz parte, né, do Commonwealth. Então o Canadá paga ainda e tem, né, uma rainha, né? Aqui a gente é parlamentarista, né? Monarquista. E como vocês viram no início do vídeo, estou de viagem para os Estados Unidos. E isso é muito engraçado, interessante, porque ainda cai a ficha, né? Ainda tá caindo a ficha dessa questão, né? Caramba, eu sou vizinha dos Estados Unidos. Então o Canadá é vizinho dos Estados Unidos. Então não vou pegar. Na verdade vai ser só de hoje para amanhã, vai ser de sábado para domingo. Tô indo lá nos Estados Unidos dar um pulinho e fazer uma viagem no túnel do tempo. Eu tô indo para Rochester, New York, que é a cidade onde eu morei quando criança. E eu quero tentar fazer um vídeo com mais filmagens, até por conta, né, de família querendo relembrar da cidade. Mas antes eu queria só falar um pouquinho. Eu sei que eu sou de falar muito, mas eu vou tentar falar um pouquinho, porque o canal aqui, né, acaba sendo para muitas pessoas que estão nesse plano Canadá. E muitas pessoas às vezes puxam o assunto comigo, perguntando sobre uma questão, né, de quando você tem filhos e tal, de toda essa mudança. E muitos pais ficam preocupados com essa questão. Eu e meu marido, a gente não tem filhos, mas eu vou falar da perspectiva, né, de quando eu era criança e eu fiz a mudança, né? Meus pais, eu e meu irmão, nós moramos nos Estados Unidos, na verdade, por 2 vezes. E eu vou contar essa história porque tem sido bem bacana. Cada semana, cada dia tem entrado mais pessoas no canal, se inscrevendo no canal, né, deixando seus comentários, perguntando as coisas, estão indo lá no Instagram. Então sejam muito bem-vindos. E aí vai ser também um pouco da minha história para vocês me conhecerem melhor. Bom, lá em 89, se eu não estou enganada, 88, 89, eu sou muito ruim de datas. Meu pai trabalhava na Xerox e ele foi fazer um projeto na cidade de Rochester, porque era um projeto um pouquinho maior, ele acabou nos levando, né? Então a gente foi transferido para lá e nós moramos, da primeira vez, eu acho que foram 9 meses. Voltamos ao Brasil e aí depois tivemos uma outra oportunidade de ir para os Estados Unidos, para a mesma cidade, e nós ficamos ali durante os anos de 95 a 98. Eu até me lembro que a gente voltou para o Brasil semanas antes do final da Copa de 98. Bom, a questão de ter sido transferido é muito diferente dessa questão, né, para quem está pensando vir para o Canadá, para imigrar, com certeza. Porque a gente foi com todo o suporte de uma empresa, a empresa alugou, a empresa tinha várias regalias, né, de pagar, moradia, enfim, era épocas diferentes, mas para eu e meu irmão, a gente, né, tipo, da segunda vez eu fui com 10 anos de idade e foi de fato onde eu aprendi inglês. Da primeira vez eu tinha 2 aninhos de idade, então não tenho lembranças dessa época. Meu irmão se beneficiou, ele mais velho, ele foi alfabetizado em inglês, né, porque ele foi
Acho que na época ele tinha 7 anos. Então ele foi pra escola e tal. Então ele já aprendeu inglês dessa primeira vez. E aí quando ele foi pra segunda vez, pra ele foi muito mais tranquilo, vamos dizer assim. Pra mim, quando eu fui aos 10 anos, foi interessante, porque eu não falava inglês, o único inglês que eu tinha era na escola no Brasil, e era assim, básico, tipo as cores, os números e só. E talvez isso possa ser, né, você que está me assistindo, que tem filhos, está pensando assim, minha filha também, ou meu filho também não sabe inglês. Será que vai ser muito traumatizante? E vamos lá. Realmente é um mundo diferente. Só que lá em 95, né, as coisas mudaram muito. A internet fez que o mundo, né, e o processo de globalização mudou muito. Então, assim, lá em 95, para mim era um mundo totalmente diferente do que eu estava acostumada. Eu morava em Resende, uma cidade pequena. Rochester também é considerada uma cidade pequena nos Estados Unidos, não é uma cidade grande, mas ela está num polo importante porque ela faz fronteira aqui com o Canadá e tem onde tem a Xerox, né, onde a fábrica da Kodak também era lá. Então, assim, era muito diferente da realidade que eu estava, né, saindo. E eu fui estudar numa escola pública, né, como é o ensino tanto lá quanto aqui. A boa parte vai para a escola pública. Não falava inglês. E na verdade, em 2 meses e meio, eu já estava falando inglês. Então, o processo de aprender, quando você realmente está imerso, que eu acho que é um pouco diferente para o adulto, para ser bem sincero. A criança, ela é uma esponja, e quando você está imerso, né, você fica todo o dia, você passa na escola, porque a escola, eu acho que lá era tipo de 8 às 4, alguma coisa assim. Você fica escutando inglês e o ser humano tem uma necessidade de falar, de se comunicar. Então, e olha que eu sempre fui muito tímida. Em 2 meses e meio eu estava falando já inglês, me comunicando e entendendo como que era, né, toda a questão do dia a dia, né, o estilo de vida lá dos Estados Unidos. Em 95, obviamente, numa cidade pequena, não é tão normal você ter gente do outro lugar do mundo, de um outro país. Então, sim, teve aquela questão de me olharem e saberem que eu era diferente. E que eu acho que hoje, bom, eu não sei como seria hoje, né, tá morando em Rochester, mas nesse mundo globalizado, mas é uma coisa que eu sinto que aqui em Toronto e aqui no Canadá é muito diferente dos Estados Unidos, é que você não sente que você é de fora. Aqui em Toronto, então, é impressionante, porque como tem gente de todo mundo, você anda na rua e você escuta todas as línguas e quase não escuta inglês, você não se sente de fora, você não se sente o imigrante. E naquela época, assim, eu era diferente, até porque eu morei num bairro, e na minha escola era praticamente aquilo que a gente acha do americano, que é o loirinho de olhos claros. Mas o processo de adaptação, né, como criança, se foi traumatizante, cara, eu acho que, obviamente, também é aquele processo de você estar entrando na adolescência, então é sempre complicado, sempre será, e de uma cultura totalmente diferente. Mas eu logo me identifiquei muito com várias questões vamos dizer, da cultura norte-americana, e depois, assim, no final, assim, né, eu já me sentia que eu vivia lá, morava lá desde a minha infância. E aí, na verdade, aonde eu percebi, né, talvez um choque de cultura, foi quando eu voltei ao Brasil, e aí sim, eu acho que foi mais traumatizante por conta de ser tão diferente. Naquela época, né, eu acho que o mundo hoje já mudou bastante. Então eu voltei ao Brasil com os 13 anos, e o que foi, eu acho que também mais traumatizante foi a questão da escola, né,
de eu, durante 3 anos e pouco, não aprender nada de português. Então cheguei na escola com toda aquela questão de gramática, que foi horrível, e culturalmente era muito diferente. Mas, se eu vou vir para o momento atual, foi uma experiência extremamente enriquecedora e por isso que eu acho que é uma viagem um pouco emotiva para mim, é que meu marido sempre fala, né, e eu acho que eu já contei aqui no canal que a ideia de vir aqui para o Canadá foi dele, e ele fala assim, mas se eu não tivesse tido a experiência e não soubesse, né, o que é morar fora, principalmente a Rochester está tão perto aqui de Toronto, sabendo como que é o inverno, o clima, e o fato de se eu não soubesse inglês, ele não teria coragem de seguir adiante. Então essa viagem pra gente está sendo uma viagem de entender que as escolhas que a gente faz, né, e eu sou muito grata aos meus pais por terem tido a coragem lá atrás de ter feito essa mudança, impactou a minha vida hoje. Sempre falo que eu me encontrei aqui no Canadá, né, me sinto muito em casa aqui e na verdade pelo fato, obviamente, né, de não ter problema com inglês, de me sentir muito confortável passando o dia falando inglês, e da cultura norte-americana. Então, entre Canadá e Estados Unidos, algumas coisas são similares, algumas coisas são totalmente diferentes, mas de uns Estados Unidos, obviamente, de quando eu morei, né, há bom tempo atrás. Então, para você, pai e mãe, ou para você que pensa em ter filhos e quer fazer essa mudança, eu acho super válido, eu acho que vai ser uma escola de vida. Foi para mim, mesmo sendo temporário, né? E se você está vindo para emigrar, algo mais permanente, eu acho que vale super a pena. Abre a sua forma de pensar, de ver o mundo de forma diferente e de fato estar conhecendo o mundo e outras visões. Então eu acho válido. Qualquer tipo de trauma causado no passado, ele me fortaleceu e ele faz parte da minha história aí de superação, que é assim que a vida é. Beleza? Então, prometi que eu ia falar pouco, eu acho que eu cumpri com a minha promessa e vamos aí. Talvez eu vá dividir o vídeo em 2 partes. Vamos aí para essa ida aos Estados Unidos. Vai ser a primeira vez a gente entrando nos Estados Unidos de carro e a gente saindo também, né? Agora, né, como residente permanente, que só vai fazer diferença quando eu voltar. Mas uma pergunta que às vezes as pessoas têm, sim, com o PR você precisa do visto americano. E aí, como a gente tem um visto válido até 2028, e daqui a 1 ano e pouco a gente pode aplicar já para nossa cidadania, provavelmente eu não vou precisar mais aplicar para o visto americano. Vamos ver como que essa história vai ser, beleza? Então acompanhe aí a minha viagem.
E foi aqui, na 214 Brittany Lane, Carriage Hill Apartments, que eu passei aqui de 95 a 98. Isso daqui foi, né, a história mais recente. Ainda vou atrás lá do primeiro condomínio onde a gente morou, que é numa outra região aqui de Rochester, New York. E essa é a viagem do túnel do tempo que eu tô tendo. Isso daqui era minha escola, isso daqui eram as salas onde eu estudei. A gente achou uma porta aberta tendo treino aqui de vôlei. Eu estudei nessas salas aqui. É uma sensação muito, uma viagem muito louca, muito legal. Tá tudo, praticamente tudo muito igual. Já sabia onde estavam todas as coisas, onde era o banheiro, onde era a biblioteca. Uma coisa assim, muito bacana, muito legal de estar podendo vivenciar isso. Então, isso aqui era uma escola pública, Então, estrutura de piscina interna, aquecida, eram 2 ginásios, né, 2 quadras. Isso daqui é um campo de futebol americano que tem aqui, quadras de tênis, campo de beisebol, 2 campos de futebol. Escola pública da 6ª, 7ª e 8ª série. Sala de música, né? Você tinha aula de música, aula de arte, um auditório, tudo isso daqui, orquestra, estúdios de gravação. Isso daqui é uma estrutura para uma escola de 6ª, 7ª, 8ª série. Mais cedo eu botei aí um videozinho da escola do meu irmão, que era o high school, né? Bem maior que isso daqui, com muito mais estrutura. Sim, sensação. Então, você aí que está pensando nesse Projeto Canadá com filhos e com medo, olha, super vale a pena. Você muda a vida do seu filho hoje. Eu agradeço, sou muito grata, como eu falei no início do vídeo, pela essa oportunidade que meus pais, né, me proporcionaram de vir aqui, de aprender, de ter essa vivência. E hoje a escolha de vir para o Canadá com certeza foi facilitada, porque um dia eu estudei aqui e morei aqui, morei fora. Isso é sensacional.